Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? A gente tá falando agora, principalmente agora nesse começo de temporada, né? Falando muito sobre o mercado da bola, né? Do Brasil, principalmente do Flamengo, né? Trazendo pra vocês. E no último vídeo eu falei sobre o Felipe Luiz e falei sobre o Vitão, né? Duas contratações aí. O Felipe Luiz não se considera, né, questão de contratação, né? Mais renovação. Mas de alguma forma, querendo ou não, é como se fosse uma contratação, né? Porque se trata de um grandíssimo treinador, conquistou quase tudo praticamente, né? Ano passado, e já conquistou tudo que poderia conquistar, né? Tirando os mundiais, né? A Copa do Mundo de Clubes e o Intercontinental, né? Mas praticamente conquistou tudo em si que poderia conquistar, né? Então, teoricamente, é como se fosse um reforço, né? E como eu disse no último vídeo, muito provavelmente ele iria renovar esse contrato, né? Porque o Flamengo proporciona em si a ele algo que ele não teria em nenhum outro clube, né? E como vocês já vêm meio que acompanhando, né? Por alguns portais, tudo, que o Felipe Luiz, ele estava almejando um salário muito alto, muito fora da realidade em si do Flamengo, de alguma forma, né? Entre aspas, porque o Flamengo em si tem muito dinheiro, tem grandes condições financeiras para poder contratar jogadores e tudo mais, mas do mercado em si de treinadores em si, como ele não é muito novo ainda, o Flamengo estava oferecendo um valor um pouco mais abaixo e tudo mais, e veio aquele desenrolar da situação, né? Felipe Luiz cedeu e renovou o contrato até 2027, extremamente importante esse pro Flamengo, pro torcedor do Flamengo, mas principalmente pela estrutura da equipe, porque quando você muda de treinador, de alguma forma você tá meio que mudando um estilo de jogo, né? Nem sempre vai ser o mesmo estilo de jogo, vai ser a mesma forma de jogar. Vai ser sempre uma forma um pouco mais diferente. Então, é extremamente importante para o Flamengo, no caso, essa renovação de contrato, né, do Felipe Luiz. Felipe Luiz, que no caso agora ele vai ser o terceiro, né, de acordo com o que está sendo postado, né? Vai ser o terceiro técnico mais bem pago do Brasil. Não vai ser o técnico mais pago do Brasil, mas está no top 3, né? Se eu não estou enganado, o primeiro é o Abel Ferreira e o segundo é o Tite, né, do Cruzeiro, que ganha um pouco a mais que ele, mas querendo ou não, se trata de um grandíssimo treinador, se trata de um técnico vitorioso, um técnico extremamente promissor e que tem tudo pra deslanchar, cara. A carreira dele é só, né, subir as alturas, porque ele é um grandíssimo treinador e ele já mostrou isso com o elenco, né, que ele tem nas mãos. Né? Óbvio que é um elenco muito bom, mas ele também mostrou que ele é capaz também de poder conquistar em si todos os objetivos em si que tem ali à disposição dele. E queria, né, já falei, né, meio que um pouco dele, né, a respeito dessa renovação de contrato. Tinha falado no último vídeo que eu achei que ele iria renovar e renovou, né? E o Vitão, que eu disse pra vocês também, né, que muito provavelmente também ele seria contratado diante de toda a situação, diante de todas as circunstâncias que também estavam sendo ditas, né? Que o Vitão, no caso, ele vem para ser reserva, mas ao mesmo tempo acho que ele vai ter um pouco mais de minutagem. Não vai ter a mesma minutagem que ele teria no Cruzeiro, né? Porque eu acredito que se ele fosse pro Cruzeiro ele seria titular do time, porque ele é um bom zagueiro, ele não é um zagueiro ruim. Mas acho que ele vai ter minutagem, eu acho que vai ter aquela questão de ficar mudando muito os esquemas táticos, né? Um determinado setor, né, ali dentro de campo. Então, pro Flamengo é excelente, né? E vai ser uma grande contratação e tenho certeza que só vai agregar em si a esse time do Flamengo cada vez mais e mais. E com essa renovação do Felipe Luiz, começa realmente a procura, né, e o desejo assim, para contratar alguns jogadores, né? E aí nomes vão surgindo durante o mercado, durante esse período, né? O que é completamente normal. Agora é o período da janela de transferência está aberta e a galera começar, né, a correr atrás, mapear o mercado e tentar contratar alguns jogadores. E alguns nomes são ventilados no Flamengo, né? Só que o que veio de forma mais forte mesmo, né? Mais incisiva, né? De alguma forma pra mostrar mesmo que eles estão ali, vão querer realmente buscar, né? Um nome de peso, né? Um nome de relevância. É o do Caio Jorge, né, cara? Caio Jorge, no caso, foi... Alguns, né, no caso, foram pegos meio que de surpresa, né? Porque não esperavam em si que eles fossem assim atrás diretamente logo do Caio Jorge. Porque até tempo atrás o Flamengo estava cogitando mais o Tati Castellanos, né? Que também é um bom centroavante, acho que até um pouco da característica dele um pouco parecida, né? Tanto ele quanto o Caio Jorge, mas eu acredito que o Tati Castellanos seja um pouco mais técnico.
Mas mesmo assim, o Caio Jorge é muito bom jogador, muito bom centroavante. Estão se falando, né, em uma proposta na casa de 30 milhões de euros, né? 30 milhões de euros. Eu ouvi duas formas de proposta. A primeira é de 30 milhões de euros e a segunda é de 22 milhões de euros, mais a inclusão do Everton Cebolinha. E aí houve toda a situação, né, de que o Pedrinho, que é o presidente, o dono do Cruzeiro, disse que só vende por 50 milhões de euros, né, por esse valor de 30 milhões não vende e assim vai, enfim. Mas no mundo do futebol, se a gente for analisar bastante assim, né, é muito difícil você receber uma proposta de 30 milhões de euros por um jogador aqui no Brasil, né, ainda mais um jogador que já passou pela Europa, voltou de novo e agora voltar novamente, né. O ano que ele fez, ano passado, magnífico, né? Acho que foi o ano dele, inclusive, né? Ele, na verdade, seria o ano dele se o Arrascaeta tivesse feito um ano tão extraordinário como o Arrasca fez. Mas se não fosse o Arrascaeta, eu acho que ele seria, né, o melhor jogador em si do brasileiro, o melhor jogador em si da temporada mesmo, né? 2026, 2025. E o Caio Jorge ele viria muito para agregar esse time, né? Se a gente for analisar quem foi o centroavante, grande parte dos jogos, né, do Flamengo, não foi nem o Pedro, porque o Pedro passou muito tempo às vezes lesionado e tudo mais, teve um problema no joelho, teve a questão de não estar totalmente bem em si para correr, para jogar na pegada, aquela coisa toda. E quando voltou, quando começou a voltar a jogar bem, de novo se lesionou no braço, e quando estava prestes de voltar de novo que já tinha praticamente curado o braço do nada, teve uma lesão na coxa, enfim. A temporada passada não foi a temporada do Pedro, né? Mas quem jogou mesmo foi o Bruno Henrique, né? Que quebrou o galho ali, já fez diversas e diversas vezes reclamações em si ao Felipe Luiz, dizendo que aquela não era a posição dele, né? Que ele não queria jogar naquela posição. E é super compreensível, né? Se a gente for analisar. Super compreensível você chegar e mesmo você não sendo o jogador da posição, você chegar e falar pro seu treinador que você não quer jogar naquela posição. Porque você não se sente confortável e mesmo você jogando, quebrando o galho, às vezes você ainda é criticado. Então, cara, eu super entendo isso e você precisa de um jogador para repor isso. Porque eu tenho o Pedro, mas se o Pedro se lesionar, eu tenho o Caio Jorge. Ou seja, o patamar ele não vai estar embaixo, ele vai estar na mesma medida. Então eu entendo dessa forma. Eu entendo que o Flamengo, indo atrás do Caio Jorge, não é em si querendo pagar muito pelo Caio Jorge. Eu acho que inclusive é um valor muito alto para ele. Tá? Acho que 25 milhões de euros já no máximo, já ok. Mas 30 milhões de euros para mim é exagero. Mas mesmo assim, o Flamengo tem dinheiro, então tem que ir atrás mesmo, né? Tem que mostrar que não tá aí para brincadeira, né? E é exatamente o que eles estão fazendo. E pelo que foi passado, né, eles de alguma forma não vão parar por aí, né? Eles vão continuar insistindo no Caio Jorge, até porque, pelo que se fala, né, por alguns setoristas também, né, de influenciadores, né, tudo do Flamengo e tudo mais, eles falam bastante que até o empresário, né, em si já aceitou salário, tudo com o Flamengo, né? Só que isso são só postagens mesmo, né? Não há nada, não há uma confirmação ainda, né? Pelos grandes portais, pela grande mídia, né? Pelos grandes jornalistas, né? Jornalistas conhecidos que têm informações de grande relevância, né? De lá de dentro do Flamengo e tudo mais. Então, assim, na minha visão, na minha cabeça, ele não vem para ser titular, mas ele vai ter minutagem porque sempre o Felipe Luiz, sempre em determinados jogos ali, justamente pelo calendário ser muito cheio, ele tentava fazer as alternâncias para o time não ficar tão cansado. Ele fazia isso com a Arrascaeta, fazia isso com alguns jogadores também, né? Para o Arrascaeta não se lesionar, aquela coisa toda. E isso é importantíssimo se o Flamengo quiser ainda continuar brigando, principalmente por todos os títulos, incluindo a Copa do Brasil, né? Então, assim, o Flamengo está projetando muito bem ainda essa temporada. O Caio Jorge é uma baita de uma contratação, vai vir para agregar, vai vir para ajudar, se vier, né? Acho que vai ser bem difícil a contratação dele. Acho que vai ser bem difícil, sendo bem sincero com vocês. Mas acho que pode dar bom. Acho que pode dar certo, né? Dependendo ali do que o Tite for querer também, né? Porque estavam querendo incluir o Cebolinha no negócio, porque o Tite gosta do Cebolinha, né? E o Cebolinha ainda não foi passado, né? Confirmado, né? Que
se ele vai renovar contrato, sim ou não, mas o que dá indícios de alguma forma de me parece que ele prefere ser vendido porque ele quer também mais essa questão da minutagem, que foi a mesma coisa que eu falei do Vitão, né? Apesar dele jogar alguns jogos, o, o, o Cebolinha, né? Cebolinha no caso. Apesar dele ter jogado alguns jogos, ele não teve tanta minutagem. Então, isso de alguma forma, para um jogador como ele, que é um jogador um pouco mais de frente, isso prejudica bastante, né? E é super compreensível. Mas, enfim, a gente vai ter que aguardar, né, essas cenas dos próximos capítulos aí. Eu acho que pode dar sim, como eu falei. Pode dar sim certo essa contratação, mas ao mesmo tempo eu acho bem difícil. Bem difícil mesmo, né? Vamos ver como é que vai estar o apetite do Flamengo para essa contratação em si. Vamos ver. E dentre esse mercado da bola aí foram surgindo alguns nomes que eu disse para vocês, né? De idas e de vindas, né? E uma dessas vindas, no caso, seria a do Marcos Antônio, né? O jogador do São Paulo. Marcos Antônio, para quem não conhece, Marcos Antônio, ele foi jogador, se eu não estou enganado, ele veio da base do Atlético Paranaense. Ele foi pro Shakhtar na época. Ele jogou bem no Shakhtar, mas mesmo assim não teve tanto protagonismo. Não foi aquele jogador que superou as expectativas, não. Ele até que jogou bem. E aí ele foi contratado pela... Não lembro se ele chegou a ser contratado do Shakhtar pra Lazio, essa parte eu não lembro. Mas eu sei que ele foi contratado pela Lazio, não teve tantas oportunidades, né? Ele foi emprestado para um outro clube, não lembro também qual era esse outro clube, e aí de alguma forma estava meio que esquecido lá e o São Paulo repatriou. Mas o Flamengo já queria o Marcos Antônio já há bastante tempo, cara. Porque o Marcos Antônio, ele é um cara que ele tem o estilo de jogo que o Felipe Luiz gosta, que é um cara que gosta de distribuir bem o jogo, gosta de estar sempre fazendo os passes ali, né, jogando como segundo volante, né, uma espécie ali também de Jorginho, cara, porque ele é um cara que consegue cadenciar bem esse jogo, consegue pressionar quando tem que pressionar, né, então se ele quiser jogar um pouco mais à frente ele consegue, se ele quiser armar um pouco mais o jogo ele também consegue, né. Ele consegue percorrer todos os lados do campo. Ele não consegue fazer a função de primeiro volante porque ele não tem nem sequer porte para poder fazer isso. Mas ele consegue também marcar muito bem. Então, é um jogador aí que, se vier para o Flamengo, vai ajudar bastante também. Vem para ser reserva, mas vem para ajudar bastante também. O que, na minha visão, eu acho que essa contratação, né, de alguma forma, é mais pensando no Saul, né? Porque o Saul muito provavelmente vai ficar de fora um tempo, porque tá com aquela lesão no tornozelo, né? Se eu não tô enganado, no tornozelo direito. Não lembro se é o direito ou se é o esquerdo. Mas ele tá com uma lesão no tornozelo e muito provavelmente ele vai ter que fazer uma cirurgia, né? Que vai deixar ele um bom tempo afastado e tudo mais. Mas vem pra ajudar, vem pra agregar também, se vier, né? Mas ao mesmo tempo também é uma contratação assim que ele vai ter que fazer, eles vão ter que fazer uma espécie ali de manobra, né? Vamos dizer assim. Porque o Marcos Antônio ele tá emprestado, né, pelo Lazio ao São Paulo, né? E o São Paulo já informou que vai exercer a opção de compra, mas parece que o Flamengo tem que conversar com a Lazio, depois conversar com o São Paulo, aí tem que haver compensação financeira de dois lados, enfim, é uma burocracia lá que eu não entendi muito bem, mas é mais ou menos assim que as coisas têm que ser feitas, né? E eu acho, ao mesmo tempo, eu acho que é uma boa contratação pensando, né, pensando ali para ser reserva, né, de alguma forma para entrar no decorrer dos jogos, até porque você já tem meio que um Dela Cruz ali, né, para fazer aquela função. Dela Cruz é um baita do jogador, mas se vier vai vir para ser reserva, vai vir para agregar também, porque é um bom jogador, E aí, Marcos Antônio, né, nesse embrólio todo, né, que tem também o Marcos Antônio, o Marcos Antônio tá nesse meio, tá também no meio também de São Paulo, né, pensando em contratação, né, o Alan, né, o Alan tá sendo cogitado aí como novo contratado aí, como possivelmente, né, um novo contratado do São Paulo. São Paulo vai fazer uma proposta, né, muito provavelmente uma proposta de empréstimo também ao Alan, né, do Flamengo. O Alan muito provavelmente não vai receber oportunidade também no Flamengo, tanto é que ele teve oportunidade de alguma forma em determinados jogos ali no Flamengo, mas mesmo assim não correspondeu às expectativas do Felipe Luiz,
Jogou bem alguns jogos, mas não foram tão bem assim. E o Flamengo é aquele negócio. O Alan é bom jogador, só que o Flamengo está sempre pensando em aumentar cada vez mais o seu poderio técnico, o seu poderio físico, né? Principalmente poderio técnico, né? O Flamengo gosta muito de jogadores técnicos. Então, ao você contratar o Marcos Antônio, você deixa escanteado o Alan, né? E no meio disso, né, eu entendo que o Alan ele não vai receber oportunidade, então muito provavelmente essa liberação em si do Alan ela vai ocorrer. O Alan muito provavelmente não vai ser aproveitado nessa temporada, mas vamos ver, né? Vamos ver o que o Felipe Luiz vai dizer em si, né? E meio que acredito que ele já deva estar fazendo esse planejamento, né, para 2026, né? Tanto é que começou agora, né, mesmo a cogitação de nomes, né, de contratações. E isso é extremamente importante também, né, pro crescimento e evolução, né, em si do elenco, né, para levar o patamar cada vez mais e mais do elenco. E acho que é isso, pessoal. Não tem mais coisas, pelo menos no momento, para chegar e passar para vocês sobre o mercado da bola do Flamengo. Queria falar isso para vocês, passar essa situação toda para vocês. Eu acho que o Flamengo ainda vai chegar e trazer mais nomes. Inclusive, eu estava até pensando sobre a gafe, né, que eles cometeram, que é bom até comentar aqui com vocês, sobre na hora quando eles foram anunciar o Felipe Luiz, eles anunciaram o Felipe Luiz e colocaram uma foto do Johnny Cardoso, né, que foi um jogador que jogou no Internacional, foi pro Betis, do Betis foi pro Atlético de Madrid agora recentemente. E aí o pessoal tava comentando, né, que o Flamengo cometeu essa gafe e tudo, que muito provavelmente porque o Flamengo vai contratar esse jogador, só que e aí já é uma visão minha, tá? Eu ainda não cheguei a ver um jogador promissor, muito promissor, chegar ainda no início de temporada e já no meio de temporada ser vendido ou emprestado. Eu nunca cheguei a ver. Então, eu acho bastante difícil o Flamengo ir atrás dessa contratação. Eu só não sei o porquê que o estagiário em si, né, do Flamengo, não sei o porquê que ele postou isso. Na minha cabeça, ao meu ver, né, eu entendo que o Johnny é um dos nomes que está sendo avaliado pelo Flamengo para, de alguma forma, estar fazendo um monitoramento, né? E eu acho que se vier um jogador desse calibre pro Flamengo, né, o Johnny, eu já vou explicar quem é o Johnny, tá? Característica dele, onde é que joga, a posição. Se ele vier, muito provavelmente ele vem na janela de meio de temporada. E aí, é uma coisa que eu tava pensando. Cara, meio de temporada é a melhor momento para você contratar jogador do futebol europeu. Por quê? Porque é quando a temporada toda de lá fecha, termina. Então, você terminando a temporada lá, você fica muito mais propenso a ter chances de trazer grandes jogadores para cá pro Brasil. E numa dessas eu acho que eles vão tentar ir atrás do Paquetá, cara. E eu acho que eles vão. Por um único motivo. O Paquetá, ele não é mais o mesmo jogador, né? Depois de tudo que aconteceu com ele, aquela questão lá das apostas esportivas e tudo mais. E hoje eu acredito que ele não vai mais para um time grandiosíssimo lá na Europa, né? Ao meu ver. Só que aí você tem o Caio Jorge no meio disso. Como assim? O Caio Jorge, ele, se for verdade a proposta de 30 milhões de euros, cara, 30 milhões de euros, 40 milhões de euros, eu tiro o Paquetá de lá, cara. Aumenta mais um pouco para tirar o Paquetá de lá, né? Então, na minha cabeça, eu acho que o Flamengo ele tem esse potencial, né, de investir pesado na janela do meio do ano, né? Que é justamente, eu acho que esses são o momento, acho que esse vai ser o momento principal em si de mostrar que eles realmente, olha, contratamos aqui um time poderoso para ser o melhor time da América do Sul e conquistar de alguma forma, tentar fazer de tudo para conquistar o Super Mundial, ou Mundial, enfim, o Intercontinental, no caso, Libertadores, enfim, conquistar tudo. Então, eu, de alguma forma, vejo por esse lado, né? E se o Johnny, no caso, for contratado, ele vai ser contratado na janela do meio do ano, cara. Ele não vai ser contratado agora. Eu acho que vai ser muito difícil ele ser contratado agora. Muito, muito difícil mesmo. Tá?
Mas falando quem é o Johnny. Johnny, como eu disse, ele jogou no Internacional, foi pro Betis, do Betis ele foi pro Atlético de Madrid. Ele é um volante, tá? Ele joga também como segundo volante, né? Se ele viesse pro Flamengo, ele iria ali fazer uma espécie de função ali, jogando na mesma posição do Pulgar, jogando na mesma posição do Jorginho, né? Só que ele é um jogador novo, um jogador promissor. Ele é brasileiro naturalizado, dos Estados Unidos, parece. Se não tô enganado, é estadunidense, alguma coisa assim. Acho que é estadunidense que fala. E se ele viesse, cara, é aquele negócio que eu falei pra vocês. Meio de temporada, contratou jogador do futebol europeu, é pra elevar patamar cada vez mais, cara. Pra mostrar que o Flamengo tá num nível que nenhum outro tá. Que o Palmeiras não tá e não vai chegar. Entendeu? E ter essa manutenção do Felipe Luiz foi essencial para esse planejamento. Principalmente para esse planejamento em si do meio da temporada. Então, enfim, o Johnny, muito bom jogador, tá? Muito bom volante. Inclusive, se não tô enganado, ele é titular da seleção dos Estados Unidos. Porque ele é bom jogador, ele é bom volante, ele é novo, muito promissor. Jogava muito bem em si no Internacional, só que o time do Internacional na época também, quando ele jogava no Inter, era um time também meio ruinzinho, não era um time muito bom não. Com todo respeito ao time do Inter enquanto ele jogava. E, cara, é isso, acho que não tem mais coisas pra falar nesse momento, né, sobre. A gente vai esperar, né, ver as cenas dos próximos capítulos aí com relação a essas contratações. E quero saber de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam desses nomes. Se vocês ainda não deixaram like no vídeo, não se esqueçam de deixar o like, vai estar me ajudando pra caramba. Se inscrevam no canal também, né? É importante também que vocês se inscrevam no canal. E comenta aí embaixo sobre todos esses jogadores, sobre quem poderia ser importante, sobre quem não gostaria, né, de vocês verem ser contratados, enfim. Só quero ouvir vocês, beleza? É isso. Fiquem com Deus, logo logo trarei mais vídeos também, mais e mais, né, cada vez mais e mais, né, vídeos do Flamengo pra vocês, tá bom? É isso. Valeu e tamo junto.